Olá, boa noite, muito bem-vindos a mais aqui um momento de quarta-feira à noite connosco. Espero que estejam bem, que a vossa semana esteja a ser ótima. E agora vamos aqui passar alguns tempos a meditar na palavra de Deus, mas antes disso, queríamos começar por cantar juntos, por isso aí em casa podem abrir os vossos sinais ou acompanhar-nos aqui com o hino 110, Monte do Calvário. De cruz, onde alguém está em aflição, é o meu Senhor que do céu desceu para conceder-me salvação. Do Calvário, onde meu Jesus morreu por mim, triste, eu assim ferido, só em agonia pereceu. Carregou meu fardo para libertar-me do pecado. Este foi o dia mais feliz, pois morreu para me salvar. Lá no Monte eis a multidão a escarnecer do Salvador, mas não foi em vão que Jesus desceu para resgatar o pecador. Longe do Calvário, onde meu Jesus morreu por mim, triste, eu assim ferido, só em agonia pereceu. Carregou meu fardo para libertar-me do pecado. Este foi o dia mais feliz, pois morreu para me salvar. Vamos então agora fazer uma breve oração antes de debruçarmos sobre a palavra de Deus. Querido Deus, agora que vamos abrir a tua palavra, Senhor, que tu possas inspirar-nos, orientar-nos, dirigir-nos para que aquilo que aprendermos com ela e através dela possa ser útil às nossas vidas, possa ser transformador e ajudar-nos a, de forma prática, aplicarmos aquilo que aprendemos na nossa vida, que seja algo que possa realmente ajudar-nos na nossa vida diária e que nos possa aproximar de ti. É isso que te pedimos por Jesus. Amém. Muito bem. Então, hoje gostava de vos trazer um tema ao meditar sobre os últimos momentos da vida de Jesus e as suas palavras. Encontrei
6 coisas que Jesus disse na cruz que realmente pensei, vale a pena meditar sobre elas e perceber as preocupações que Jesus teve nestes últimos momentos de vida. Falamos de momentos que são realmente finais, Jesus já está crucificado, mas há ali coisas que ele diz que nos fazem perceber melhor o seu caráter, nos fazem conhecer melhor a pessoa de Jesus, mas também trazer para a nossa vida algumas lições bastante importantes. A primeira coisa que eu gostava de focar é aqui uma frase que Jesus diz e que está em Mateus 27:46 e portanto eu gostava de levar-vos então até este texto, Mateus 27:46, em que Jesus diz então o seguinte: E por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em voz forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Esta é uma frase que revela um sentimento de abandono. Este sentimento de abandono revela ainda o efeito do peso do pecado da humanidade sobre Jesus. Realmente Jesus carregava todo esse peso e isso tinha o feito sentir-se separado totalmente do Pai. Mas há outra expressão que realmente contrasta muito com esta. Ou seja, vemos aqui um sentimento de abandono que Jesus tinha, mas ao mesmo tempo há aqui outro texto que gostava que fôssemos explorar. Encontra-se em Lucas 23:46 e contrasta de forma muito grande com o texto que acabámos de ler. Então, se formos então a Lucas 23:46, lemos o seguinte: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Ainda que se sentisse longe e abandonado, Jesus não deixou de ter uma palavra e uma expressão de entrega no meio deste sentimento de abandono. Esta é talvez das lições mais incríveis, porque na nossa vida muitas vezes sentimos exatamente isto. Sentimos que estamos longe, talvez que nos sentimos incompreendidos, abandonados, desamparados. Mas mesmo no meio de situações complicadas, a nossa entrega pode fazer a diferença na forma como passamos por essas situações. E Jesus faz isso mesmo, dá-nos essa lição, uma lição de entrega completa. Em situações que não entendemos, na verdade só podemos escolher 2 caminhos: a entrega completa a Cristo ou a entrega às situações em que nos encontramos. Jesus escolheu entregar-se ao Pai e isto ajuda-nos a compreender essa necessidade, que se Jesus teve essa necessidade de entrega, então nós próprios ainda temos muito mais. Esta é a segunda lição, ou a segunda grande frase que tiro deste momento da vida de Jesus. Há depois uma terceira que gostava que fôssemos explorar. Encontra-se também em Lucas 23, mas no versículo 34. Esta é uma parte bem conhecida da história da crucifixão, em que Jesus estava entre 2 criminosos e um deles gozava com Jesus e o outro reconheceu que poderia prestar perante o Rei do Universo. Então Jesus, então este homem pede-lhe perdão. Na verdade está em Lucas 23, no versículo 43, e diz: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no reino. E Jesus assegurou-lhe: com toda a certeza te garanto hoje, estarás comigo no paraíso. A certeza de salvação é obtida através de Jesus. Esta é uma lição muito, muito importante. Jesus preocupou-se no seu último momento, não só consigo mesmo, na verdade não consigo mesmo, mas preocupou-se com aqueles que tinha ao seu lado. Este era um homem que precisava da certeza da salvação. E Jesus, mesmo no momento da aflição, garantiu-lhe essa certeza de salvação. A graça de Deus é dada até no seu último suspiro. Depois falamos então do perdão.
no versículo que vos dizia há pouco, em Lucas 23:34, encontramos então esta frase: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. No meio de uma situação tão complicada em que Jesus estava a ser atormentado de todas as formas, a sua preocupação de salvação e de perdão por aqueles que estavam ali mostra o caráter misericordioso de Jesus. Ele é revelado num momento de situação extrema, e isto mostra que a misericórdia de Jesus dura para sempre. Quão extraordinário é esta lição que podemos tirar. Uma outra lição que também tiro desta mensagem, destes últimos momentos da vida de Jesus, é uma lição de cuidado. Reparem bem no texto de João 19, 26 e 27. Vamos então a João 19, nos versículos 26 e 27. E diz assim: Quando Jesus, contudo, viu a sua mãe e junto a ela o discípulo a quem amava, disse à sua mãe: Mulher, eis aqui o teu filho. Em seguida, disse Jesus ao seu discípulo: Eis aí a tua mãe. E daquele momento em diante o discípulo amado a recebeu como parte da sua família. Jesus sabia que aquela mulher ia ficar desamparada. Ela era não uma mulher qualquer, era a mãe de Jesus, e a sua preocupação para com ela era grande. E neste último momento, Jesus tem a preocupação de olhar para aquela mulher e de lhe garantir a sua segurança. Então, virando-se para João, o seu discípulo amado, ele diz-me: Homem, olha aqui a tua mãe, cuida dela. E diz para a sua mãe: Olha, aqui tens o teu filho. Então garante Jesus que a sua mãe não fica numa situação complicada, mesmo estando ele à beira da morte. Isto mostra um caráter tão cuidadoso de Jesus em todas as circunstâncias, em todos os momentos, sempre pondo os outros à frente de si mesmo, sempre pondo o cuidado pelos outros, a preocupação pelos outros. E o último ponto que tiro destas frases que Jesus tem nestes momentos de cruz é esta frase tão conhecida que está em João 19:30 e que diz: Então, assim que experimentou o vinagre, exclamou Jesus: Está consumado. Este é um grito de vitória, um grito silencioso. Esta dívida estava paga. Este é o seu brado de vitória. Aos olhos humanos, era um fracasso, mas era uma vitória clara aos olhos do universo. Na verdade, a vida e a morte de Jesus inspiram-nos a ser cuidadosos, misericordiosos e perdoadores. Jesus fez conosco algo extraordinário, deu-nos a garantia de salvação e de perdão. Mas Ele só o faz se nós, mesmo em qualquer situação, em qualquer circunstância que nos podamos encontrar, se nós entregarmos verdadeiramente a nossa vida a Ele. Esta decisão cabe-nos a nós. Nós podemos aceitar entregar-nos às circunstâncias em que nos encontramos ou decidirmos nos entregar verdadeiramente nas mãos do Pai, como fez Jesus. Esta é a única maneira que nós temos de um dia podermos agradecer-lhe pessoalmente a vitória que Ele alcançou por nós, por mim, por cada um de vocês na cruz. Estes são momentos de meditação que nos fazem pensar. A vida de Jesus foi realmente complicada nesta terra, a sua morte foi extrema, o sofrimento pelo qual passou, mas nada do que nós possamos estar a passar é impossível aos olhos do Pai. E por isso eu convido-vos hoje a poderem entregar-se pessoalmente na vida de Cristo. Entregar os vossos problemas, as situações que possam estar a atravessar, as dificuldades, sejam financeiras, sejam familiares, às vezes são situações de saúde.
não nos garante que as circunstâncias vão mudar. A morte de Jesus aconteceu, mas ela aconteceu garantindo a vitória. E é isso que devemos ter em mente. Que qualquer circunstância que estejamos a passar, acima de tudo, que possamos sair vitoriosos em Cristo. Gostava então agora de terminar esta, esta mensagem, esta meditação convosco, cantando o hino 121, Por um pecador qual eu. Pecador qual eu, sobre a cruz Jesus morreu, e seu sangue ali verter, para eu poder viver. Sou eternamente seu, dele sou e ele é meu. Oh, que ilimitado amor revelou o Redentor. Não é tão profundo o mar, nem tão alto o céu sem mar. Sim, a salvação me traz, dá poder, perdão e paz. Sei que pecador eu sou, mas Jesus já me salvou. Seu perdão vem me alcançar, meus pecados lança ao mar. Com Jesus desejo andar, sempre aqui até no lar. Vamos terminar então com uma oração. Querido Pai, somos-te gratos pelo sacrifício que Jesus fez por nós na cruz. Tudo o que vivemos, tudo o que passamos neste mundo, nada se compara àquilo que Jesus enfrentou e passou para garantir a salvação a cada um de nós. Ajuda-nos na nossa vida diária a sabermos lidar com as circunstâncias que este mundo nos oferece. É um mundo de pecado e sabemos que muitas vezes é difícil vivê-lo, mas tu conheces todas as coisas, passaste por todas as coisas e por isso temos a certeza que se estivermos nas tuas mãos estaremos seguros. Por isso te pedimos que nos ajudes a diariamente nos entregarmos na tua vida, nas tuas mãos, para que a nossa vida esteja no melhor lugar do mundo. É isso que te peço por Jesus. Amém. Obrigada por terem estado connosco, desejamos um resto de um bom serão e até uma próxima quarta-feira. Obrigada.